exploração do nosso exemplo, né? Então a gente tem aqui uma tela onde o usuário vai interagir, ele vai invocar uma segunda tela. Aqui no caso ele só invoca a segunda tela passando uma mensagem simplesmente. Agora nós vamos criar um contexto onde nós teremos dois campos, ele vai cada hora inserir um valor diferente, e o botão, nós teremos mais de um botão chamando a mesma segunda tela, só que interagindo com ele de forma diferenciada, conforme ali o seu contexto, né? Então, quando a gente trabalha com esse componente de texto, a gente tem algumas coisas para a gente observar. Então, por exemplo, aqui no meu input text, no caso seria edit text, né? Eu consigo trabalhar com ele orientando qual que é o tipo dele, né? Que seria análogo lá ao input type, né? Do HTML, né? Então eu tenho aqui, eu posso observar aqui, por exemplo, um input type number, né? Ou numeric, ou no caso aqui de moeda, né? Que seria money, ou currency, né? Aqui nós temos na própria view, quando a gente captura aqui na barra de ferramentas, a gente tem eles aqui, ó. Então, por exemplo, tem o decimal number, né? E tem um que é de moeda mesmo. Number decimal. Não lembro se é currency ou number mesmo. Tem o numeric phone number. Deixa eu ver se eu puxar aqui ele me mostra. Espera aí. Tá. Aqui um number decimal. Number decimal é número com decimal, né? Deixa eu dar uma zoada aqui. GDT, cotação. E um outro também que eu vou precisar. EDT, valor, conversão. Então no meu Hint aqui, né, eu coloco aqui no meu Android Hint, cotação em reais, né, e no outro aqui, valor a ser convertido. Então, valor a ser convertido. Então, se eu olhar aqui a minha tela, ele tem lá a cotação em reais. Eu posso até fazer uma brincadeirinha aqui, né, de colocar um símbolo do cifrão aqui, né? Aqui valor a ser convertido, né? Pode colocar aqui R cifrão barra US cifrão. A gente não sabe, né? Pode ser
dólar para real ou real para dólar. Tá? Então, cotação em reais, valor a ser convertido. No lugar desse botão aqui, segunda tela, a gente pode chamar ele de, conforme eu coloquei lá no exemplo, vamos seguir lá o que eu tinha colocado. Converter real para dólar. Né? Se eu olhar lá, vai ficar lá, converter real para dólar. E aqui o BTN vai chamar BTN, né? Conv R real dólar. Tá? BTN conv real dólar. E eu precisaria também, obviamente, de um outro botão do mesmo jeito. Né? Posso copiar e colar isso aqui inteiro. E aqui eu mudo. Conv dólar real. E aqui, obviamente, eu mudo meu height aqui para ficar bonitinho. Né? Tira esse gravity aqui que não precisa, né? Aí, ó. Então, converter real para dólar, converter dólar para real. Né? Então, tem aqui o meu layout. Meu layout seria esse. Por quê? Porque é o que eu preciso. Eu colocando number decimal aqui, eu já bloqueio o usuário digitar bobeirinha aqui. Né? Se eu executar esse carinha aqui, lá no meu emulador, lá aqui. Tá gerando aqui o build, tá construindo, né? Aqui colocar aqui launching. Na internet cabeada, senão fica muito lento isso aqui. Deixando meu celular aqui. Vocês estão navegando na internet aí, pessoal? Aqui reclamou do código porque não tem umas partes do código que eu renomeei aqui, né? Beleza. Só quero executar para mostrar para vocês aqui. Vou comentar aqui, senão não vou conseguir executar, porque ele está tentando acessar um negócio que não está instanciado na tela. Espera aí.
Aqui. Do botão. Fazer o código aqui, senão não vai deixar eu fazer nada aqui. Então aqui, pessoal, o que eu queria mostrar, o input type, né? Como eu formatei numeric decimal, ele não vai deixar eu digitar texto. Estou tentando digitar palavras aqui dentro, ele já breca, né? E aqui eu consigo, por exemplo, digitar, ó, 5 ponto alguma coisa, né? 35 ponto alguma coisa. Então ele já me formata, né, o componente, respeitando ali, né, que eu não posso fazer bobeirinha, né? Que se o usuário tentar digitar texto aqui dentro, ele não vai deixar, né? Se eu digitar caractere especial, se eu digitar qualquer coisa que não seja número ou ponto, ele não vai deixar. E obviamente os botões estão mortos, né? Não faz nada. Então é isso que nós vamos mudar agora. Conforme eu interagir com o botão, ele vai reagir de uma forma diferente. Bom, primeiro passo então, eu tratar aqui a minha activity, né, para ela responder os botões, né? Primeiramente então tem que declarar os componentes aqui, né? Então btn, não é mais segunda tela, né? Porque eu mudei os IDs aqui, né? Falta eu salvar para ele o botão aqui do art dólar real, vírgula, tn, art real dólar. Ah, eu posso fazer isso? Declarar duas variáveis na mesma linha, do mesmo tipo? Posso, tá? Aqui a mesma coisa, EDT, cotação, ó, vocês viram que ele identificou aqui o meu estilo de programação, né? Vocês viram que ele repetiu aqui na mesma linha? Se eu fizer isso aqui, ó, olha que interessante isso aqui. Tô falando sobre o Gemini, tá? Isso aqui não é Java, não. Ó, agora na hora que eu for fazer aqui, ó o que ele vai fazer, ó. Ele não repetiu na mesma linha, por quê? Porque na linha anterior eu fiz em duas linhas separadas. Se eu fizer na linha anterior um na frente do outro, na próxima ele vai entender que o meu estilo de programação é esse. Qual que está certo? Os dois. Tá? Obviamente aqui otimiza, né? Você evita ficar repetindo ali, né? O button, você põe já na mesma linha, porque é uma declaração, não é instanciação. Tá? Se é uma declaração, você não precisa ficar repetindo toda hora. Você pode colocar aqui na mesma linha, sem problema algum. Tá? Isso ajuda aí a otimizar a sua codificação. Tá errado? Não. Não tá errado. Então aqui mesma coisa. O que eu preciso agora? Declarei as duas variáveis, né? Então o que eu fiz aqui? Tá com a segunda tela na cabeça, né? Porque tá compilando. Estranho. Dá um build aqui para ele se atualizar. Aqui, ó. Dá um save all aqui. Beleza.
Então, agora aqui é instanciar, né? Opa, vai lá. Tudo bem. Tá na prova? Não, pode. Então, pessoal, continuando, então, aqui nós temos que fazer o find bill by ID, né? Obviamente que dos botões que estão declarados. Mesma coisa com o outro, né? Real dólar e o dólar real. Tá? E a mesma coisa, obviamente, com os textos, né? Que ele já identificou aqui também. Porque está errando aqui. Com algum delay aqui. Ah tá, é EDT cotação. Aqui, ó. EDT cotação. Aí. Então, EDT cotação e EDT valor convertido. Tá? Então, seria isso. Bom, agora, obviamente, eu tenho que fazer a reação dos botões, né? Então, os botões que vão demandar aqui para mim, né? a minha reação. Então, o primeiro botão aqui seria BTN converte dólar real. O que eu tenho que fazer nisso? Eu vou criar aqui um intent, né? Obviamente, eu tenho que fazer o meu cálculo, né? Eu tenho várias formas de implementar isso, tá, pessoal? Aí vai da criatividade do autor, né? O que eu poderia fazer? Eu poderia ter dois métodos aqui, que o botão chamaria um método, cada hora é diferente para fazer o cálculo. Eu poderia fazer o cálculo aqui direto, eu poderia fazer o cálculo na segunda tela, passando um parâmetro lá de valor e cotação, e qual conversão eu queria fazer, e lá ele faria a conversão. Então cada um pode abordar de uma forma diferente, tá? Um jeito mais bonito de fazer, você vai fazer um método, né? Você vai fazer um método para calcular a conversão, né? Mas a gente pode fazer direto aqui para não ficar tão dispendioso assim, tá? Então, a primeira coisa, eu teria que obter, né, variável cotação. Então aqui eu teria que ter o double, né, cotação, ele já fez aqui para mim, ó, né, double valor convertido, né? E aí, será que ele vai adivinhar para mim? Ó. Adivinhou, né? Valor convertido dividido por cotação. Por quê? Estou fazendo do quê? De real para dólar, né? Então, se a cotação do real em dólar, né, por exemplo, ó, simular aqui na calculadora, eu tenho lá R$200. Minha cotação do dólar em real do dia são R$5, né? Então, 200 dividido por 5 é igual a 40. Então, isso quer dizer, R$200 são, né, $40. Correto? É isso? É isso, né? Então aqui, o que ele fez inicialmente? Obter o valor do usuário.
aqui calcular o resultado. Né? E aí o que eu faço com o meu intent? Eu chamo a segunda tela, obviamente, mas aqui o que eu faço? Agora eu tenho que passar as coisas que eu quero imprimir lá do outro lado, né? O que eu falei para imprimir lá? Com isso teremos os seguintes campos. Tarará, tarará. Ao pressionar o botão, então, o valor informado para conversão em reais é cotação do dólar de hoje em reais, valor convertido em dólar é tanto. Né? Então, obviamente aqui, eu tenho que alimentar os meus campos, né, conforme a minha interação. Tá? Então, o valor informado para conversão, no caso aqui, então vou colocar aqui MSG val conversão, val conv. O que eu faço? Eu vou digitar um texto, colocar lá valor convertido em dólar. Eu posso colocar assim, né? Real. Deixa eu só, peraí. Converter real para dólar. Então, valor convertido. Aqui eu posso concatenar, né, meu resultado. O que mais que eu posso fazer? Ó, cotação em dólar, mais cotação. O que mais? Valor convertido em dólar. Valor convertido. Aqui é o valor convertido e aqui é o resultado. Primeiramente, eu tenho três variáveis para pegar do outro lado: valor convertido, cotação e chamar aqui de conversão. Valor convertido, valor cotação e conversão. Tá? Então, na hora que eu pegar isso aí lá do outro lado, eu vou exibir lá no meu input. No caso, a saída de texto é o text view. Tem alguém berrando aqui. O que está acontecendo aqui? What statement? Ah, tem um set perdido aqui. Então, lá na minha segunda tela, obviamente, eu vou mudar aqui o meu layout, né? Vou colocar aqui agora bonitinho, né? Um rótulo aqui. Qual que vai ser meu rótulo? Primeiro vai ser o quê?
valor convertido. Na verdade, vou usar rótulo não. Vou imprimir o que estiver vindo. Tá? Então vai ser o meu text view aqui. Mensagem mesmo. Eu disse, tem várias formas de fazer. Vou fazer de uma forma mais direta aqui. Né? Vou pegar aqui o meu text view. Vou colocar ele aqui direto. Então o primeiro text view vai chamar txt valor convertido. O outro vai chamar txt cotação. E o outro vai chamar txt conversão. Então a gente arruma as coisas aqui. Então a minha segunda activity, o que ela vai fazer? Ela tem que ter os carinhas documentados lá, né? Então, não é mensagem, né? Obviamente. Vou dar um build aqui para ele atualizar. Aqui é txt. Convertido. Cotação é txt conversão. Aqui a mesma coisa. Eu faço uma coisa com os outros. E, obviamente eu tenho que criar as variáveis aqui. Então, string txt, vou colocar aqui val convertido. Ver como que eu chamei elas aqui, cotação e conversão, né? Então, aqui eu resgato a cotação e aqui eu resgato a conversão. E no final tem que setar os valores. Então txt, valor convertido. Add text. Convertido. E daí por diante. Então, obtém as mensagens enviadas. Aqui eu peguei os textos que já estão aqui na tela, né? Tem 3 textos aqui normalzinho. Posso colocar um text view de rótulo aqui em cima de tudo, ó.
Vamos colocar aqui só para fazer uma ilustraçãozinha bem simples. Então aqui, conversor de moedas. E deixar os textos dos outros mais evidentes. Então aqui, por exemplo, 16 de lá. Esse aqui eu deixei menorzinho, então é bonitinho. Então, só para a gente entender o mecanismo, vamos ver se vai rodar primeiro. Depois eu volto e falo sobre um a um. Esse é o Leonel. Então, pessoal, cotação em reais. Que o dólar está 5,55. Não sei quanto está o dólar, tá? Mas deve estar beirando R$6. O valor a ser convertido, eu vou colocar aqui então 500. Eu quero converter de real para dólar, então R$500 para dólar, né? E o que ele vai fazer, ó, chamou a segunda tela lá. Funcionou? Não sei. Funcionou, né? Mas aqui que eu coloquei, valor convertido em reais, 500. Cotação do dólar, 5,55. Valor convertido em dólar. Por que ele colocou essa dízima periódica gigante aqui? Eu não formatei a saída, né? Se eu não me engano é string format. Alguém fez isso aqui? Cabeça, mas posso consultar aqui. Posso formatar aqui, ó, na hora de trazer, né? Melhor, na hora de postar lá no meu intent, né? Então aqui, geralmente é o resultado que vai dar a dízima, né? Se não me engano é string.format. É isso. String format. Como é que faz string format em Java mesmo? Não lembro. Se alguém lembrar, é uma boa hora para falar. É aqui, %.2f, valor. Isso. Aqui. %.2f, vírgula. O que é o %.2f? Ele está falando que vai ser 2 decimais. Tá? 2f seria 2 float, 2 pontos flutuante. Tá? Então, na hora de atribuir aqui o valor convertido, vai trazer já com 2 casinhas decimais. Né? Então, não vai ficar feio o resultado, vai ficar bonitinho. Então, de novo lá, cotação do dólar, 5,60, já subiu. Então, agora é 500.
real para dólar, olha lá, bonitinho. Então, 500, 5.6, 89,29. Tá? R$ 500, cotação do dólar 5,6. E aí, a cotação do dólar aqui seria, não é o S-Fran, seria reais, né? Eu errei na formatação aqui. Reais. Sempre é em real, né? Beleza. Então, basicamente, eu fiz direto aqui no próprio OnClick, tá? Poderia fazer bonitinho, separar no método, chamar no OnClick. Poderia fazer lá na outra tela e passar com parâmetros os valores. E lá na outra tela e fazer a conversão? Poderia, né? Mas pode fazer dessa forma. E aí, basicamente, coisa que eu não gosto, copiar e colar, né? Porque quer dizer que está muito igual, né? Poderia melhorar isso aqui, mas vamos devagar, né? Então agora dólar real, né? Se é dólar real, o que eu vou fazer? Como que eu faço a conversão aqui? Será que ele vai adivinhar para mim? O resultado. Ah, olha lá. Adivinhou? O que eu queria testar? Se ele estava realmente lendo o rótulo no meu botão aqui, o name da variável do botão, para entender que ele tem que fazer a conversão de forma diferente. Então o valor convertido agora vai ser obtido em dólar, né? Se eu tenho valor em dólar, eu tenho a cotação em reais, quer dizer, para $1 a cotação em reais é tanto. Então multiplico o valor a ser convertido pela cotação, né? O resto aqui eu tenho que mudar só o rótulo, né? Valor convertido em dólar. Vai pôr esse cifrão para ficar bonitinho, né? E aqui o valor convertido em reais. Cotação sempre é em reais. Tá? Basicamente, pessoal, é a mesma estrutura, só que eu mudo o cálculo, né? Então, o que eu poderia fazer aqui? Várias formas de otimizar esse código aqui, né? Podia ter um método clique só, né? Eu chamar o mesmo clique dos botões e aí conforme eu faria ali, né, a minha conversão, eu chamaria ali o valor de forma diferente. Enfim, atendendo a finalidade, obviamente que um código otimizado é um código mais bonito, né? Você deixaria de repetir aqui umas 10 linhas disso aqui, né? Nós vamos pegar leve. Que já compilou, executou, não sei. Vou fechar aqui. Aqui, ó, vou executar. Obviamente agora ele vai carregar bonitinho. Então agora, cotação em reais. Melhor, desculpa. Cotação em reais. 6,20, já subiu. Agora 600. 600 o quê? Eu escolho. Eu quero converter em real. Então, $600 para real. Converteu lá, 600
reais para dólar, né? Volta lá. Agora dólar para real. Então, valor convertido em dólar, 600. Cotação do dólar 6,2. Em reais, 600 dólares seria 3.720. Tá? Então é isso, pessoal. Seria uma ideia aqui, né? Pra gente fazer. Obviamente isso aqui poderia ser muito mais otimizado, tá? Não estou contente com esse código, não. Gostaria de um código melhor. Teria várias formas de resolver isso, tá? Por exemplo, como eu tenho 3 campos que sempre vão se repetir, valor convertido, cotação e conversão, né? Eu mudaria só a conversão. Separaria em 2 métodos diferentes, de converter dólar real e real dólar, né? Faria um if lá no meu evento, né? E passaria alguma flag de parâmetro para eu escolher o método que eu iria executar, tá? Então, seria essa então a interação, né? Começando lá com a minha Activity View, né? Tenho 2 inputs, 2 edit text formatado com number decimal para não deixar o usuário digitar bobeirinha, né? 2 edits, um botão, 2 botões, né? Poderia ter um botão só? Poderia. Posso escolher a cotação com rádio button? Poderia. Seria mais bonito, né? E eu teria na minha tela uma flag para eu testar, né, com o rádio button o tipo da conversão que eu vou fazer. Só que a gente não viu o rádio button ainda. É o próximo passo, a gente conhecer outros componentes visuais. Tem o Select One, que seria Combo Box, ou o Select, ou dentre outras coisas que a gente pode chamar, é o famoso Combo Box, né, que é uma caixinha de texto que ela desce com vários itens, né? Teria o rádio button, teria o checkbox, né? Teria o spinner que você arrasta, uma barrinha de progressão, né? Então, o próximo passo é a gente conhecer outros componentes visuais para enriquecer a nossa view, né? Mas, por enquanto, vamos tratar com o botão mesmo. Tem a minha main activity, que tem aqui as tratativas, né, de declarar as variáveis, que são os componentes, trazer elas em forma de instância de memória aqui e registrar o botão já com os cliques, né, direcionados, tá? E dentro de cada clique eu faço toda a conversão, recuperando os valores da tela, né? E depois eu faço o cálculo de conversão. Eu poderia otimizar, poderia separar isso aqui, né, no método e chamar ele conforme o meu botão ali, né? E eu teria ali uma otimização de código. Mas assim também funciona, tá? Vamos por partes, para a gente não criar um cenário informações ao mesmo tempo, tá? E aí lá na minha segunda tela eu tenho um text view para ilustrar aqui que é um conversorzinho de moeda e 3 text view para exibir o valor a ser convertido, a cotação e a conversão, né? E na minha segunda tela aqui na minha activity, o que eu faço? Ao carregar a activity na memória, ele vai lá no getIntent, recupera as 3 variáveis que está vindo como parâmetro e já seta nos text view correspondente de cada uma delas, tá? Então eu tenho aí, né, 3 obtenções de dados que estão vindo ali via intent e obviamente aqui eu tenho o set aqui de valor do meu text view das variáveis texto que ele obteve ali da memória vindo do intent, tá? Então essa seria a ideia de trabalho aqui, né, com essas interfacezinhas.
e essas activities que nós temos aqui codificadas, tá bom? Então essa seria a resolução do desafio que eu coloquei aqui.